realmente como funcionam cada um dos três poderes, são elementos orgânicos. Além dos elementos orgânicos, temos os elementos limitativos. Elementos limitativos são aqueles que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Todos os direitos fundamentais que você encontra na Constituição podem ser denominados como elementos limitativos. Estamos limitando o poder do Estado na medida em que damos direitos aos cidadãos. Além dos elementos orgânicos, elementos limitativos, temos os elementos socio-ideológicos. Elementos socio-ideológicos são aqueles que fixam uma ideologia para o Estado seguir. Lá no artigo 1º da Constituição, que fala dos fundamentos da República, o artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos da República, dentre tantos outros artigos. São elementos que fixam uma ideologia estatal, portanto, elementos socio-ideológicos. E também encontramos os chamados elementos de estabilização constitucional. São aqueles elementos que buscam uma estabilidade em caso de tumulto institucional. A intervenção federal, por exemplo, se um Estado tenta se separar do Brasil, ele vai ser aí punido com a intervenção federal. Ou então estado de sítio, que é uma medida nacional decretada, por exemplo, em caso de invasão estrangeira. Ou estado de defesa, que pode ser decretado para algumas determinadas regiões para a manutenção ali da garantia da ordem pública dentro daquela região. Então, basicamente, os elementos são esses. Elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos e elementos de estabilização constitucional. Vamos agora à quinta e última pergunta que nos foi encaminhada para o programa de hoje. Vamos a ela? Vamos lá. Pergunte ao professor. Professor, existe hierarquia entre as normas constitucionais? Essa é uma pergunta excelente. Falei aqui das normas constitucionais. E existe hierarquia entre as normas constitucionais? Será que o artigo 5º da Constituição é mais importante hierarquicamente do que outros dispositivos constitucionais? Existe hierarquia entre as normas constitucionais? Sim ou não? Segundo o STF, não. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre normas constitucionais, ou seja, você não pode dizer que uma norma constitucional é inconstitucional. Mas deixa eu lhe fazer um alerta, deixa eu fazer uma observação. As emendas constitucionais, as mudanças posteriores ao texto constitucional, essas sim podem ser tidas como inconstitucionais. Então, uma emenda à Constituição pode sim ser declarada inconstitucional. E por quê que uma emenda constitucional pode ser inconstitucional? Por quê? Porque uma emenda constitucional ela é fruto do poder constituinte derivado. Ela é fruto do poder constituinte derivado reformador. E esse poder reformador, ele é limitado. Ele encontra limites na própria Constituição Federal. Portanto, guarde isso. Em se tratando de normas constitucionais originárias, em se tratando daquelas normas que nasceram com a Constituição de 88, aqueles dispositivos que surgiram com a Constituição, não há hierarquia. Jamais poderemos declarar uma norma constitucional inconstitucional. Essa é a posição do STF. Não é a única posição existente. Existe uma posição de um autor alemão entendendo que há normas constitucionais inconstitucionais, mas essa posição não foi adotada no Supremo Tribunal Federal. Não é a posição da Suprema Corte Brasileira. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas constitucionais originárias, não existe hierarquia. Em se tratando das emendas constitucionais, também não há hierarquia entre uma norma criada por uma emenda e as outras normas. Mas, malgrado não haja hierarquia, malgrado todas sejam normas constitucionais, se está na Constituição é norma constitucional. Não obstante isso, as normas obtidas por emendas constitucionais
podem ser declaradas inconstitucionais. Foi o que aconteceu recentemente com uma emenda constitucional que alterou lá o artigo 17 da Constituição. Uma emenda constitucional que alterou o artigo 17, que fala dos partidos políticos. Criou uma regra que seria aplicada, segundo aquela emenda, às eleições do mesmo ano. E saiba uma coisa. O artigo 16 da Constituição diz que novas regras que alteram o processo eleitoral só podem ser aplicadas pelo menos um ano depois. É o chamado princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. E aí o STF disse que aquela emenda constitucional estava ferindo uma cláusula pétrea, estava ferindo um direito individual do eleitor. Motivo pelo qual, meus queridos amigos e amigas, aquela emenda, parte dela, foi declarada inconstitucional. Então é isso. Não existem diferenciações, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Norma constitucional é norma constitucional, mas as normas constitucionais fruto de emenda constitucional, por serem fruto do poder constituinte derivado, essas sim podem ser declaradas inconstitucionais. Compreendido? Maravilha? Essa então foi a nossa quinta e última pergunta. Agora, meus queridos amigos, vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. O bloco no qual responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Vamos a ele? Vamos ao X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos então ao terceiro e último bloco do nosso programa. O bloco intitulado o X da questão. Basicamente, nesse bloco, nós vamos responder algumas questões que já caíram em exames anteriores da OAB e vamos ver como os assuntos tratados aqui no programa de hoje são abordados na prova. Vamos ver? Vamos então à primeira questão da OAB. Põe na tela para nós a primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: de acordo com a dogmática constitucional contemporânea, as normas definidoras de direitos fundamentais têm hierarquia maior que os dispositivos que definem a organização do Estado, exceto quando as primeiras tiverem o caráter de normas programáticas. A afirmação acima é equivocada porque... Vamos ver as alternativas? A alternativa A diz: porque a dogmática constitucional contemporânea não admite distinção hierárquica entre normas constitucionais. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, essa norma, essa alternativa A, ela está absolutamente correta. Ela é o X da questão. A alternativa A está certa. Realmente, vimos que segundo o Supremo Tribunal Federal, vimos que segundo a sistemática constitucional contemporânea, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. A única ponderação que nós podemos fazer é que as normas constitucionais fruto de emenda constitucional, essas têm outras características. Embora sejam normas constitucionais, têm outras características, porque elas são fruto do poder constituinte derivado e, portanto, podem ser declaradas inconstitucionais. Não obstante, as normas constitucionais têm a mesma hierarquia, sejam aquelas que fixam direitos fundamentais, sejam aquelas que organizam a estrutura do Estado, têm, portanto, a mesma hierarquia. Assim, minha gente, a alternativa A está correta, a alternativa A está certa. Vamos ver as outras alternativas, porque elas estão erradas. As alternativas B, C e D. Põe na tela para nós agora a alternativa B. Vejamos a alternativa B, vamos ver o que ela diz. A alternativa B diz: a única diferença hierárquica admitida pela dogmática constitucional é a existente entre regras e princípios constitucionais, sendo que os princípios têm status hierárquico superior ao das regras. Meus amigos, essa alternativa B que estamos vendo agora nesse instante, essa alternativa B está errada, está incorreta.
Isso porque, meus amigos, não há hierarquia constitucional entre regras e princípios.